aqui é Diego Emanuel, hoje 8 de janeiro de 2015. Estou aqui com a artista, escritora e poetisa Ara Lúcia Leão Rocha. A gente vai fazer a primeira entrevista para o portal Nosso Rio Preto. Vamos lá? Vamos lá. Boa tarde, Ara Lúcia. Boa tarde, Diego. Um prazer estar com você. Igualmente. Muito obrigado por essa oportunidade, né, a nós rio-pretanos, de conhecer um pouco mais sobre você, a artista que você é, escritora, poetisa. Obrigada, Diego. Eu que tenho de agradecer pela atitude que você teve, pelo reconhecimento da minha pessoa. Eu gostaria, sim, de falar que eu nasci aqui em Rio Preto, que eu vivi uns anos aqui da minha infância. E meu pai, sendo militar, a gente teve que afastar, ir para esse Vale de Jequitinhonha todinho, que inclusive a gente conhece muito bem, porque nós viajávamos pelo Vale de Jequitinhonha, né? Meu pai era destacado, sempre destacado numa cidade em outra, mas sempre eu voltava aqui em Rio Preto, porque aqui eu cresci, então a gente tem meus parentes, meus amigos, então fica aquele laço muito forte. Por mais distante que a gente vai, a gente nunca esquece, né? Agora estou residindo aqui novamente e tenho um carinho muito grande por Rio Preto, todo mundo sabe. E outra coisa, assim, sou de uma família muito grande, nós somos vivos, éramos 22 irmãos, hoje somos 20 irmãos. Meu pai foi casado 2 vezes. E Qual o nome do seu pai, Ara Lúcia? meu pai chamava José Leão e tinha o apelido de Binha. E meu pai é Leão Rocha. E minha mãe é Santos Pires. E então, conhecida como Madalena, né? Dona Madalena, que eles falavam. E meu pai Zé Leão, como eu já disse. E somos de uma família grande, muitos irmãos. Vou contar, porque demorou a hora para falar o nome de todos. Família e grande. Eu sou casada, né, pela segunda vez, casei primeiro com o Antônio Rocha, agora eu casei com o italiano. E tenho 2 filhos, né, Mateus e Maíra, minhas 2 joias. E é isso, Diego. Minha vida, eu já estudei, né? Trabalhei na universidade, aposentei na universidade. Já sofri muito, já passei muita pobreza, a gente era de família pobre. Então, tudo isso ajudou, né, para que a gente crescesse um pouco. E outra coisa, eu gosto de escrever, né, que é um ponto que é muito importante citar. Eu gosto muito de escrever, Diego, inclusive eu escrevo desde 14 anos. Inclusive eu estou fazendo vou fazer um livro sobre minhas poesias e já estou fazendo meu 3º livro também. O meu primeiro livro é este aqui, que é também um livro de memória, Mergulho no Tempo, que chama. Esse livro já não tem mais à venda, já tem, a edição está esgotada. Ele é um livro pequenininho, mas ele é muito marcante, muito marcante. E a introdução dele é muito bonita, e é neste livro que eu falo da minha infância aqui em Rio Preto e das minhas amiguinhas aqui em Rio Preto. Então, mais ou menos da minha época, umas mais velhas, outras mais novas. Aqui essa introdução é muito bonita. A nossa infância, assim, rolou muito na beira do rio, realmente. Foi na beira do rio, pegando peixinho, mexendo com lavadeira, pisando nas roupas das lavadeiras. Ele ficou muito bonitinho aqui, modéstia à parte. Eu achei que ele ficou muito interessante. Esse aqui, eu ainda tenho alguns livros. De 500 exemplares, eu estou com 50 livros ainda. E o tempo não apagou. O tempo não apagou. Coincidentemente, esse aqui é o Mergulho no Tempo, e esse aqui, o tempo não apagou, parece até que foi de propósito, mas não foi coincidência mesmo. E parece que foi um segmento, mas não foi. E a minha vida está aqui, no princípio, que eu conto, né, alguma coisa de minha vida também. Esse aqui é um pouco mais grosso, né, e que eu acho que inclusive tem muita gente em Rio Preto que nem sabe que existe
que eu existo e que existe esse livro. Uhum. Teve aqui uma pessoa aqui em Rio Preto que ele me ajudou muito a correr com este livro. Eu até vou falar o nome dele, porque ele inclusive foi a primeira pessoa que eu chamei o dia que estava lá e eu ofereci um livro de presente, que é o Luan. O Luan, ele todo dia, ô Lucinha, como é que tá o livro? Ele estava naquela ansiedade para ler meu livro, sabe? Então ele me deu muita força para terminar este livro, porque eu ficava se sentindo até na obrigação de terminar depressa, de tanto que ele cobrava. Então ele foi muito bacana, né, o Luan, eu estou citando o nome dele assim, entre muitas pessoas. E quando o doutor Ricardo me pediu para escrever um livro sobre política, eu falei, não, eu vou escrever um livro, porque seria pretensão minha escrever sobre política. Eu gosto de política, mas eu não sei política. Então eu vou fazer melhor, eu vou aproveitar e vou escrever sobre Rio Preto, que já é meu sonho. Ele, tá, tudo bem, aí até, eu não tive a ajuda dele, mas a ideia dele ajudou um pouco, né? Apesar de incentivou a minha ideia, porque eu já tinha vontade de escrever. Aí eu falei com ele que eu ia escrever, porque realmente já tinha vontade. E escrevi e coloquei pouca coisa de política, mas foi pouca coisa, mas foi muito bom, porque eu não deixei que os nossos prefeitos ficassem esquecidos, porque vai indo, às vezes as pessoas querem saber, né? Quando que fulano foi prefeito? Quem fez tal obra? Então, é muito simples, você vem aqui e acha. Então está registrado aqui, né? Então, que coisas que eles passaram para mim que é verídico. Pelo menos eles que mandaram. Os que mandaram, né? Todos estão aqui. Quero agradecer a você e a todos os riopretanos que reconhecem o meu trabalho, porque na verdade foi um trabalho muito duro. Poucas pessoas sabem que fiquei 4 anos para escrever esse livro, pesquisando, entrevistando, não só aqui no Rio Preto, como no conventos onde Chica da Silva, né, que eu também falei um pouco sobre Chica da Silva, que comprou a fazenda aqui para uma de suas filhas. Então eu fui no convento, em Santa Luzia, onde eu tive a oportunidade também de fazer entrevistas lá com a irmã, que tão bem nos recebeu lá. E então poucas pessoas sabem desse trabalho que eu tive, mas isso para mim, eu não estou reclamando, isso para mim foi um prazer muito grande. Quanto mais eu sacrificava, mais eu sentia que meu amor era muito grande para enfrentar muita coisa que eu enfrentei. Então eu quero sim falar, te agradecer muito, porque infelizmente você foi uma das poucas pessoas que assim tiveram o carinho de querer me entrevistar. Agradeço na oportunidade, também eu agradeço ao primeiro prefeito de Rio Preto, que ele mandou me dizer que chegou em Rio Preto que faltava. E realmente eu acho que faltava alguém para falar de tudo de Rio Preto, assim, as coisas tão belas que Rio Preto teve, pessoas tão bacanas que passaram e nunca mais ninguém falou nada daquelas pessoas. Então eu recuperei, né, na minha simples recordação dos fatos, eu fiz essas pessoas renascerem nos corações de nós riopretanos que vivemos nessa atualidade de hoje. Você me presta o livro aqui só para eu ler uma partezinha que eu acho que a apresentação da obra foi feita pelo Jurandir Nascimento de Jesus, né? Ele é o presidente, né, da Academia de Letras de Diamantina. Isso. Ele coloca aqui, no terceiro parágrafo, a simplicidade da escritora fecha-lhe os olhos para a grandiosidade que é sua obra. Na verdade, ela também é fruto do nosso amado Rio Preto, berço e forja de tantos escritores, dentre os quais destaco Hermes Pires Leão.
Essa parte aqui, Ara Lúcia, que o Jurandir coloca, a simplicidade da escritora fecha-lhe os olhos para a grandiosidade que é sua obra. Como você recebeu essa parte da apresentação do Jurandir? Olha, ele realmente não mentiu, porque eu me considero uma pessoa muito simples. Só que quando ele citou isso, eu fiquei muito emocionada, eu fiquei com vontade de chorar. Eu achei muito bacana da parte dele essa observação, né, Diego? Que às vezes a gente nem sabe, nem a gente mesmo sabe pelos valores que a gente tem, né? Então eu acho que ele falou uma coisa realmente sincera, a apresentação dele foi sincera e eu agradeço até muito a ele, mas ainda bem, né, que ele percebeu, porque realmente me sinto uma pessoa muito simples, eu sinto. Porque a gente nota que é um livro que vem desde o início, né? Antes da formação do Arraial, conta a origem mesmo de São Gonçalo do Rio Preto, é o que originou, do século XVIII. Como que você procedeu para fazer essa linha do tempo? O que você passava na sua cabeça na época? Eu fiz questão de registrar desde o princípio, para que ele tivesse assim, mais interesse, que ele despertasse mais interesse nas pessoas. Então, e também eu não queria que perdesse, sabe, Diego? Que perdesse essa coisa que foi tão bonita, essa introdução desse arraial, né? Então, aquilo tinha que ser registrado. Então, eu lutei para isto. E penso que eu consegui. Pode não estar 100%, mas assim, uns 80% é a verdade. É um livro verídico. Então, aqui também 90% é verídico. Tem algumas partes, muito poucas, assim, que é fictício, né? Mas a maioria, 90%, é tudo verídico aqui. Tem, por exemplo, nomes, eu fiz questão de citar os nomes, porque eu não queria que as pessoas também se perdessem no tempo. Então, assim, o que eu pude resgatar de pessoas que fizeram alguma coisa para Rio Preto, ou por Rio Preto, então eu tentei resgatar os nomes. Aí me perguntaram às vezes, por que você não falou o nome de meu pai? Já me perguntaram. De seu pai eu não falei porque ninguém nunca me falou do seu pai. Falei, fui sincera, mas tem aqui do seu irmão? Tem do meu irmão? Tem. Do seu irmão tem, mas do seu pai não tem. Então, porque realmente me contava, as pessoas... Eu sei que muitas pessoas importantes, muitas que fizeram alguma coisa, eu sei que às vezes não deu para pôr o nome de todo mundo, mas muitas pessoas foram resgatadas a memória delas. Porque eu fui conhecer a casinha de Chica da Silva, né? Que ela tinha, ela ajudou muito esse mosteiro. As filhas, tinha levado as filhas todas para lá, suas filhas. E, então ela ajudava financeiramente, ela se sustentava praticamente sozinha. Então ela tinha a casinha dela para ela ter acesso lá dentro. Entendeu? Aqui, Diego, tem uma parte muito interessante aqui, que às vezes passa despercebido, e eu gostaria até de frisar para as pessoas que possivelmente vão querer este livro, essa parte aqui onde tem o inventário do meu bisavô, Floriano, João Floriano dos Santos. João Floriano, a família Santos, eu falei muito pouco dela, mas era talvez a família mais antiga Santos, que é descendente do Chico da Silva e João Fernandes. Entendeu? Então, aqui tem essa parte aqui, que tem o inventário, onde a viúva dele, né, quando ele morreu, a viúva estava com o inventário, tudo aqui. Esse inventário que é feito a caneta, a pena. Então, muito bonito. E a gente colocando a lupa, um óculos, né, para poder enxergar direitinho. Ele é muito interessante este, que às vezes a pessoa até salta. Ah, isso aqui não interessa não. Aqui ele vende a escrava dele, tem uma escrava que ele vendeu, né? Então tem tudo aqui registrado, a venda da escrava dele. Que o João Floriano dos Santos,
que é o avô de Pimpinha e das outras irmãs, né? Que Pimpinha, minha avó e tudo, foi o mais rico que já teve aqui. E depois o coronel, né, porque ele é mais antigo, depois veio o coronel Satu de Souza, né, que era muito rico, e o coronel Joãozinho Batista. Aqui teve 2 coronéis, que também tem casos deles aqui neste livro. Então esse livro, eu não tenho vontade de vendê-los para pessoas estranhas. Eu não faço questão, que eu tenho 1000 amigos fora. Eu não vou oferecer meus amigos, porque eu quero que o povo de Rio Preto compre. Porque a história é de Rio Preto. Então eu quero que eles comprem, porque ele ficou muito bom. Assim, muito gostoso de ler e muito, para quem gosta de história, eu acho que está um bom prato. Tenho casos aqui, por exemplo, desse coronel Satu de Souza com o concorrente político dele, né, que é o Joãozinho Batista, o coronel Joãozinho Batista. Eles eram amigos e inimigos políticos. Mas inimigos, mas amigos particulares. Então tem caso deles que está aqui no livro, né, que eu não vou contar, mas tem caso dos dois, né, que um perdeu, o outro queria ir embora. Aí tem ele mandando, né, oferecendo dinheiro. Não queria que ele fosse embora, né? Não queria que fosse embora. Tem caso quando saiu a proclamação da República, que os escravos foram todo mundo tinha vontade de ir embora, de viajar, né? Liberdade mesmo, eles sonhavam com a liberdade. Aí tem o caso de um dos escravos de Satu de Souza, que é muito bonitinho o caso de você já leu, né? Você sabe. Então é muito bonitinha a história do escravo com ele, muito interessante. Tem muitas partes gostosas aí. E você, Ana Lúcia, até no início da entrevista você, não é meio que reclamando, mas estava se sentindo uma falta de um reconhecimento. Você acha que você não teve esse reconhecimento? Não, eu realmente reclamei sim. Sabe, porque não que eu queira aparecer, muito pelo contrário, eu só não gosto de aparecer. Mas eu acho que pelo trabalho que eu tive, pela qualidade que está o livro, né? Que está uma qualidade boa, um livro que você vai lendo, você vai ver que foi um livro assim, que deu trabalho, principalmente para quem já mexeu com pesquisa, essas coisas, quem tem um pouquinho de noção, sabe que foi um livro que deu trabalho. Então eu acho que eu devia ter sido mais reconhecida. Realmente, eu não vou negar isso. Então, você vê que no lançamento do livro, eu não tive aquele apoio, principalmente na área de cultura daqui. Eu não tive apoio. Não chegou diretores de colégios, tanto que eu vou até fazer um desabafo. Tanto que eu ia doar pelo menos 5 livros para a escola estadual, 5 livros para a municipal. Eu não doei nenhum. Não doei, porque eu não tive a atenção que eu acho que eu merecia. Eu não doei. No lançamento você convidou todas as autoridades? Eu convidei. Todos os segmentos, né? Principalmente da educação. Mas tem aluno, ele não foi divulgado na escola, não foi. Que talvez se eu fosse uma diretora, eu teria levado o livro, entendeu? Ora, Lúcia, eu quero que você me dê um livro para eu apresentar. Eu não teria dado um livro, eu teria dado mais livros. Ele seria apresentado e a professora de história ou de português, principalmente, ou até mesmo a diretora, na hora lá antes da aula, apresentar o livro. Vocês deveriam ter, até mesmo dar um trabalho, uma pesquisa para os alunos. Porque os jovens daqui, não só criança, não só jovens, até as pessoas mais velhas, elas não sabem nada sobre Rio Preto. Você não sabe com que... Você pergunta as coisas, ninguém sabe te informar. Então, eu acho que esse livro... Então, eu estou aproveitando e estou fazendo esse desabafo, né? Nesse espaço que você está me dando oportunidade. Eu senti sim, Diego. Eu senti. Eu espero que as pessoas não se ofendam, né? E reconheçam o erro e pedem até desculpa para mim.
Sinceramente, eu peço. E ainda dá tempo, né, de fazer tudo isso. E dá isso tempo de, quem sabe até eles vai aparecer mais gente querendo, quem sabe até que o que eu tenho não vai nem dar para quem queira, né? Então eu senti sim, eu senti. Eu não vou negar não, porque eu sou muito sincera. É uma das coisas que eu ia te perguntar, é se você deixou o livro, né, alguns exemplares nas escolas nossas, Não. Né, em outros lugares. Só na Casa da Cultura, que inclusive a Gal mostrou boa vontade. E o terceiro livro, então, você pretende sobre o quê? O terceiro livro, ele já está, 80% já está escrito, assim à mão, né? Fiz à mão depois que eu digito. Ele vai ser, como meu pai viajava pelo Vale do Jequitinhonha, destacado, então eu vivi a infância no Vale do Jequitinhonha, que era o lugar mais pobre, talvez, principalmente de Minas Gerais, né? O Vale do Jequitinhonha. Então eu quero escrever sobre a criança pobre, né? Não só do Vale, mas de um modo geral, como era a criança pobre, e que eu vou falar muito bem porque eu vivenciei. Então, cada cidade que a gente ia, daquelas passagens, é tipo assim, Diego, nós estamos viajando e vivendo em cada cidade aquela vida pobre, de muita miséria mesmo, né? Mas você também escreve poesia, né, Araújo? Você é poetisa. Eu escrevo desde 14 anos, né, com poesia assim, que às vezes estava além do que as pessoas esperavam de mim. Então, assim, eu passei por situações assim que as pessoas não acreditavam, as pessoas falavam, inclusive até meu próprio professor, ele falava, faça trabalho seu. Quando eu cheguei em casa chorando, porque ele escreveu assim de vermelho, né, com aquelas canetas grossas assim, caneta que lápis com a ponta grossa, ele fez um traço assim, faça trabalho seu. Aí eu cheguei chorando, né? E falei com a mamãe, arriscou minha composição e tal. Aí minha mãe falou assim, você tá triste? Você devia ficar feliz. Por quê, mãe? Você devia ficar feliz porque ele não está acreditando que é você, então você tá bem. Aí que eu fui pensar, falei, mãe, é mesmo. Aí eu consolei, sabe? Ela que me alertou para isso. Sabedoria, né? Ela era muito sábia. As minhas poesias, igual eu te falei, as minhas poesias, elas foram, como se fosse meu diário. Elas são muito pessoais, 80%. Tem poesias que eu fiz para amigas minhas que pediam para mandar para os namorados. Então eu fazia para elas. Eu estou fazendo um livro, né? Talvez seja um livro assim, só mesmo para pessoas íntimas mesmo. Que é um livro assim, mais da minha vida mesmo. Tudo que acontecia, tipo adolescente fazendo um diário, é como se fosse o diário da minha vida. Agora, essa poesia que eu vou declamar para vocês, Rio Pretanos, é uma poesia, não foi uma criação minha, não foi o que aconteceu comigo. Senhora, mandei chamá-la, disse um padre a uma mulher, já não suporto mais vê-la tão sozinha sofrer. Por que não vem confessar, contar-me todo o segredo? Aqui jamais vem rezar, responda de que tem medo? Ela pensou um momento, depois disse, contarei toda a dor e sofrimento que a ninguém revelei. Talvez não se lembre mais da maior revolução que houve anos atrás, que fez sofrer meu coração. Foi o tempo em que chorei ao despedir do meu amor, foi o tempo em que guardei para sempre a minha dor. Ele não sabia rir e nem chorar sabia, só disse que ia partir e que um dia voltaria. Os anos então passaram e ele nunca mais voltou. Só saudades ficaram, por isto aqui estou, neste pequeno lugar, onde só vê a tristeza, em que todos transpiram ar, da mais cruel da pobreza.
Basta, não quero mais saber. Disse o padre a chorar. Sei muito bem entender o destino de amar, porque também compartilhei daquela revolução, porque também amei e senti a solidão. Naquele tempo voltei, depois de muito lutar, chegando não encontrei ninguém a me esperar. Saiba então perdoar a solidão que viveu, não continue a amar o causador que fui eu. Aham, bonito. Obrigada. Parabéns mesmo. Obrigada. Essa poesia ficou assim, até pesada para a minha idade, né? Uhum. Mas ela marcou também minha vida, eu gosto dessa poesia. Com 14 anos, né? Eu estava com 14 anos, 14 Incrível, para 15 né? anos, então por isso que ela ficou assim como marcante para mim. Mas é isso aí, eu gosto de escrever, eu acho que meu pai, desde pequeno, meu pai me chamava de poetisa, né? Ele me incentivou muito. Para mim, meu pai, assim, minha mãe também, tadinha, ela gostava que eu lesse para ela minhas coisas, né? Ela pedia. Eu falava, mãe, você quer escutar a composição que eu fiz sobre Rio Preto? Falava composição. Ô mãe, você quer que eu leia, por exemplo, quando a mãe do cônego Walter morreu, né? Ele pediu para a gente fazer uma moção de pêsames. Nós éramos 45 alunas, né? Alunos. Aí eu peguei e falei assim, eu não vou ganhar mesmo, deixa eu escrever qualquer coisa. E fiz lá, assim, nem pensei direito, fiz. Aí votaram lá, a menina ganhou, né? Aí eu contava para mamãe ficava feliz. Mas meu pai falava, você poetisa, essas coisas é só poeta mesmo. Então ele me deu muita força. O que você pensa sobre religião, Aralúcia? Eu não sou de frequentar a religião. Eu creio em Deus, né? Creio em Deus, eu creio em santos. Mas de todas, eu ainda continuo com a católica. Apesar de não ser fanática, né? Talvez nem, às vezes eu nem vou à missa, na igreja, mas eu sou simpatizante da católica. Qual que é a sua filosofia de vida? Minha filosofia, eu gostaria, inclusive, que as pessoas, porque todo mundo pede amor, e talvez as pessoas, amor, então não é. Eu gostaria que as pessoas respeitassem as outras. Para mim, assim, um sentimento muito nobre e que sustenta qualquer relacionamento. É respeito em todos os ângulos. Sabe? Para mim, a minha filosofia é andar respeitando tudo. Até os animais eu respeito. Eu tenho alguns, né? Tem muitos períodos assim marcantes na minha vida porque a gente era família grande e só meu pai trabalhava, meu pai militar trabalhava. Hoje os militares ganham bem. Naquela época, além de não ganhar bem, o pagamento atrasava. Então a gente passava assim muita dificuldade de tomar café com farinha de milho, ou então comer mamão com angu, sabe? E eu não tenho orgulho de falar, eu não importo de falar, porque eu acho que a pobreza engrandece as pessoas. Sabe, Diego, eu não tenho vergonha de falar que eu comi, nós comemos angu com mamão, que pegava no pé o mamãozinho, fazia com angu, então de manhã café com farinha de milho, sabe? Muitas situações, às vezes até de não saber onde comprar, porque já devia os dois supermercados que tinha, supermercado não, falava armazém, que hoje as crianças pobres de hoje não sabem o que é pobreza. Porque hoje, qualquer criança hoje quase todos têm até computador. Inclusive tinha uma colega minha que a tia dela, nós íamos para a casa da tia dela, que era surda. Então uma ficava conversando com ela lá, tal, enquanto as outras
ficava duas conversando, enquanto duas ia lá pegar as goiabas no pé. Então assim, a gente não estava roubando, a gente estava pegando a fruta porque estava com fome, né? Então a gente passou por tudo isso. Mas tudo isso ficou marcado, sim. Ficou marcado com ternura dentro da gente. Eu tenho certeza que eu e todas as minhas amigas, né? Quando os jovens de hoje reclamam, então quando os pais ficam preocupados, eu tenho que dar meus filhos o que eu não tive. Eu acho que essa preocupação é bobagem, sinceramente digo. Eu acho que a gente tem que lutar para conseguir. Você acha que as crianças de hoje são tão felizes ou mais ou menos felizes que as crianças de antigamente que não tinham computador? Elas podem não perceber e podem até sentir que são felizes, mas eu duvido que elas são mais felizes do que a gente foi. Apesar da pobreza da gente, a gente era sempre ali, aquela turma de criança brincando de roda, aquilo era uma alegria muito grande, sabe? Boca de forno, então a gente corria para fazer as coisas, sabe? Não sei se você conhece essa brincadeira, boca de forno. A gente falava, boca de forno, forno, tudo que eu mandar vocês fazerem, vocês fazemos. Então a gente falava o que a gente tinha que fazer, então aquilo pra gente era uma alegria. Época de chuva, não tinha asfalto, não tinha calçamento, era lama, a gente ia jogar alavanquinha. Então ali a gente tinha oportunidade, a gente fazia muita amizade. Hoje não, hoje as crianças vivem só. Quando muito com um coleguinha, dois, então na escolinha. Nós não, nós tínhamos amigos assim, 18 horas por dia, né? Então era muito bom, muito bom. Saía, nós íamos pro rio, lá tinha rio também, né? A gente ia pro rio, nadar. Era muita liberdade, não tinha violência, não tinha medo, né? Não tinha nem carro para atropelar. Então, assim, era muita liberdade, muito bom. As crianças, com certeza, eram mais felizes. Eu tenho sonhos, sim, de escrever esse terceiro livro, publicar. Eu tenho sonho de terminar, terminar minha casa, de ver meus netos, né? Que eu não tenho netos, eu quero ter meus netos. Eu tô falando com meus filhos, vamos ver, gente. Acelera aí. Porque também neto é muito bom, né? Eu gosto muito de criança. Que eu gosto também de conservar não só memórias, né, personagens, como material. Então tem alguma coisa que eu quero deixar. Quando aqui tivesse um prefeito que tenha interesse realmente pela cultura, quando aqui tiver uma casa que tenha um museu, que tenha, ser jovem ainda, então você pode ser uma pessoa assim, para levar essa bandeira. Talvez eu não tenha, não é que eu vou morrer, porque eu não vou morrer agora, vou demorar. Mas assim, eu sei que vai demorar mais ainda. Batalhar para que a gente tenha biblioteca, sala de instrumentos musicais, assim, salas para cada tipo de cultura, né? Então, quando tiver isto, eu quero que as minhas coisas, depois que eu partir para o além, né? Eu quero que minhas coisas sejam doadas. Bacana. Eu não vou falar museu, porque eu não tenho museu, mas com meu acervo e com outras pessoas que pensam igual a mim, que gostam de conservar as coisas, eu quero que seja um incentivo para que elas também doem as coisas para a gente fazer tipo um museu. Agora nós vamos entrar num espaço importantíssimo aqui da residência da Ara Lúcia. Vamos entrando. É um acervo que ela tem. Aqui a placa, ela está me mostrando a placa aqui, ó. Acervo histórico. Da Ara Lúcia. Leão. Ô Diego, aqui tem
Pode explicar pra gente. Aqui, Diego, é a família mais ou menos, Leão e Pires. Aqui são meus pais, ali são um dos filhos do Da foto Joviano Leão, né? Esse da foto redonda? É, da foto redonda, ele inclusive morreu assassinado. Tem a Pimpinha, que muita gente conhece só de nome, tá aqui a Pimpinha. Qual que é a Pimpinha? Essa senhora aqui. Deixa eu dar um zoom nela. Pra ver se eu tenho uma varinha aqui pra mostrar. Pode ir falando, Ana Lúcia. Tem. Aqueles ali em cima é a família Leão Rocha. Essa aqui, Mestra Queta, essa primeira, essa aqui, tem pé. Que é casado com Agostinho, que é esse aqui no caso. Ele tá aqui. Ele foi assassinado. Eles são os pais de Áurea Leão, entendeu? Áurea Aparecida e outros filhos. Esses aqui é Jovico e Ica. Jovico e a Francelina, que tinha apelido de Ica, que são os meus avós. E são os pais de Milton, Zé Leão, Lua, muitos filhos. Essa aqui era a mãe dele e dessas duas irmãs e um irmão. E esses dois aqui eram irmãos e essa aqui era irmã. Então é Leão e Rocha, juntos. Essa aqui é Pimpina, Cesalpina Pires, Pimpinha. Esse menino Jesus, inclusive, pertenceu a Pimpinha, esse menino Jesus aqui. Esse chapéu pertenceu a José Leão, meu pai. Esse menino Jesus era de Pimpinha, minha avó. Esse rosário ali, ó, esse rosário ali foi de Stael Leão, que falava Tchataeca, falava Tchataeca. O oratório antigo, né, e tem os santinhos lá dentro. Aqui eu tenho, esse canivete aqui pertenceu ao Joviano Leão, né, que no final da vida dele ele suicidou porque ele sofreu demais. Então ele doou para meu pai, antes de suicidar, ele fez uma relação das coisas dele e deixou esse canivete para meu pai, que na época tinha 12 anos. O canivete foi dele e meu pai me deu, porque eu tinha muita afinidade com meu pai e deixou comigo. Aqui tem o relógio que tem 80 anos, que foi da minha mãe. Aqui tem essa peça aqui, que é muito bonita, Diego, olha. É uma peça de 1888, 1889, na época da proclamação, né? Tá vendo? Um estribo, né? É um estribo. Que bacana, né? Tem as panelinhas aqui. Tem os reloginhos antigos. O que você tem que você sabe que é mais antigo aí, Ana Lúcia? Tem essa que eu te mostrei aqui, tem as fechaduras, tem a chave, tem uma chave aqui muito bonita. Essa chave aqui, eu acho que foi até de uma igreja, dentro da capela. Eles falam que foi. Chave antiga, tá vendo? Tem as lamparinas, que as lamparinas, essa aqui já era de casinha pobre, tá vendo? E tem o lampião que eu emprestei para filmagem na época que filmou os Irmãos Coragem. Eles levaram essa peça, aquele terço, essa caixa aqui também, onde que eles colocavam. Aqui, ó. Caixote de madeira usado para guardar dinheiro e documentos. Eu emprestei para filmagem, tá vendo? Aqui tem aqui tem essa jarra com aquela bacia, né, que eles lavavam o rosto. Os senhores, né, quando chegava do serviço. Tem ferro, tem o tear. Você tem aí alguma coisa que usava para prender os escravos? Alguma coisa assim? Eu tenho aqui quer ver? Cadê aqui? Uma corrente. Aqui, ó. No pé, né? Pra pôr no pé, ó. Diz que era de pôr no pé, tá vendo? Ó. Esse aqui. E tinha as candeias também, ó. Onde punha o azeite com o fio, né? Que esse aqui tá mais coisa, ó. E pendurava.
Era azeite. As luzes antigamente era assim, né? Não tinha luz elétrica. Aqui tem os biros para tecer o cordão para fazer as rendas. Aqui tem a sapatilha, né? Também é o estribo, né? E tem as panelas, tem ali as medidas ali embaixo. Deixa eu ver o que mais. Ferro. Tem passa esse engenho de café, ó. Esse aqui é bem antigo, tá vendo? De moer café. Tem o cachimbo, né? Esse cachimbo é de que época? Esse cachimbo aqui, ele também é bem antigo, viu? Deve ser de 1800, por aí. Esse aqui também é era de barro, ó. Essa aqui foi encontrada dentro da água. Quando onde? No Rio? No Rio. Tem até uma carinha aqui, tá vendo? Não sei se tá dando pra ver. É o cachimbo deles. Coloca aquela carinha aí. É a carinha aqui. Tá. Esse é bem antigo também, né? É bem antigo, tava dentro da água. Esse aqui tava dentro de água. Quem que é a sua, Lúcia? Tem esse aí tem muito tempo eu não coloquei, não sei. Esse aqui é muito bonito. Esse aqui eu achei numa construção da minha casa lá em Diamantina. Olha que lindo. De pôr rapé. Isso aqui acho que de pôr rapé. É uma peça muito bonitinha também. Cinzeiro não é muito antigo, não. Tem a cornicha também que eles usavam, hoje não usa mais. Aqui também punha rapé, né? Os mais ricos usavam assim, né? Punha um rapézinho aqui. E os mais pobres usavam cornichinha. Aqui nós estamos vendo um livro aqui, só te interromper um pouquinho, de um conterrâneo nosso aqui também, né? Uma estrela para João, não é isso? Esse aqui é do meu primo também. Esse aqui só escritores daqui de Rio Preto. Eu fiz uma... Quais você tem? Eu fiz entrevista aqui, ó. Geraldino de Souza. Esse aqui, ele é um dentista, ele tá com mais ou menos 90 anos. A mãe dele é essa aqui, ó. A mãe dele, tá vendo? Desse Geraldinho. Ele é filho único, só teve um filho, que é dentista e está mais ou menos com 90 anos. Ele é uma pessoa muito ativa e ele me deu esse... Ele cresceu aqui em Rio Preto também? Cresceu aqui no Rio Preto. É família Souza. Esse aqui é do Alexandre Leão, neto do Jovico, né? Esse do Geraldino. Esse do Jefferson Leão. Esse aqui é Cornélio Pires. Esse aqui de Cristiano Rocha. Esse aqui é do Jefferson. Esse aqui é do Deusdede. Deusdede foi Deusdede, não, esse aqui, ó. Esse cara, esse Jefferson, ele fazia muita música para os cantores. Esses cantores famosos, ele compunha música para eles. Entendeu? Todos aqui, ainda tem também, tem outros aqui, peraí. Tem esse aqui. Tem aqui do Geraldinho, tá vendo? Ele é espírita, esses livros é espírita. E o meu, né? E tem do Milton também. O do Milton deve ter caído. Eu ia te perguntar sobre o Milton também. Eu tenho um do Milton aqui, deixa eu ver. Milton Rocha, né? Do Milton Rocha. Engraçado, né? Eu tenho um livro dele também. Engraçado, eu não tô É um da capa verde, não é isso? Eu acho que o dele é folhas secas, né? É, branco e verde, se não me engano. Deve estar misturado aqui, porque eu estava mexendo outro dia. Tem do Milton Rocha também. E tem um autor também? E agora eu mandei pedir o de Nadine. Até telefonei para lá, porque de Nadine, não, do Hermes, que é o mais famoso, né, de todos. O Jurandir até cita no seu livro. É um dos mais famosos, né? Porque o Jefferson também, nossa, seria muito bom. Esse Jefferson, ele cresceu aqui em Rio Preto? Ele cresceu aqui, ele é neto do Jovian Leão, né, do velho, que... Ele era filho de Taeca, muita gente mais antiga, né, conheceu e lembra.
dele. Ara Lúcia, tem mais alguma coisa aqui do acervo que você gostaria de mostrar Tem a para os mesinha, essa rio-preetanos? mesinha aqui que foi também de Zenilha, né? De Zenilha e Cocó. Olimpo Rocha, tá vendo? Pai de Zenilha, mas Cocó. É tipo uma mala, né? Que eles colocavam em choval quando casava, para os filhos casavam, cada um levava. Isso aqui deve ter uns 180 anos. Muito bom. Esse aqui punha no pescoço de cavalo, ó. Ana Lúcia, quero te parabenizar por ser como você é. Continue assim, essa pessoa que até eu não conhecia, né? Não sabia desse acervo. Muito obrigado pela oportunidade, pela entrevista, né? Essa atenção que você está tendo, que é um bem para todos que se interessarem de Rio Preto. E você gostaria de dizer alguma Eu mensagem? gostaria de mandar o meu abraço para todos os rio-pretanos e te dizer que eu estou muito feliz por você ter vindo aqui, de você ter divulgado a minha obra, o meu acervo e, né, a minha pessoa. Essa felicidade é minha. Obrigada. Então eu quero te agradecer de todo o coração mesmo. Quando você perguntou se podia, né, me entrevistar, eu falei, não, além de te receber, eu até te agradeço, né, por você ter assim, reconhecido, né, meu trabalho. Muito obrigada mesmo. Eu te agradeço muito mesmo. Um grande abraço A primeira pra você. entrevista, né, pro portal Nosso Rio Preto. E vai dar muita sorte assim, para que as pessoas se interessem pelas coisas boas que tem em Rio Preto, né? Sejam mais ativas, socioculturalmente falando. Eles abraçam essa causa comigo. Com certeza, né? A cultura de Rio Preto tem muita coisa para ser descoberta, né? Então, muito obrigado, viu, Ara Lúcia? Eu que agradeço, Diego.